Bom, senhores da Rede CESP, recomeçando rapidamente, é com grande honra que teremos nessa noite a 7ª edição do Prêmio Personalidade Profissional 2017 da CNTU. Nesta edição serão agraciados 6 personalidades de destaque nas áreas abrangidas pela CNTU: engenharia, farmácia, odontologia, nutrição, economia e também um profissional de interesse público. Para a continuidade do trabalho, convidamos o presidente das federações que compõem a CNTU a tomar lugar na mesa, presidente da Federação Interestadual dos Odontologistas, José Carrijo Brom. Nesse ato, também representando a farmacêutica Gilda Almeida de Souza, presidente em exercício da CNTU, por motivos de saúde, não pôde comparecer. Presidente em exercício da Federação Nacional dos Engenheiros, Carlos Basto Abraham. Presidente da Federação Nacional dos Farmacêuticos, Ronald Ferreira. Presidente da Federação Interestadual dos Nutricionistas, Hernani Silveira Rosas. Presidente do Sindicato dos Economistas do Estado de São Paulo, Pedro Afonso Gomes. E agora, os homenageados dessa noite, a quem vamos chamar: Ministro Celso Luiz Nunes Amorim, Vanderlino Teixeira de Carvalho, Hermias Veloso de Silveira Filho. Hermias ou Hermias? Hermias. Zaida ou Zaida Maria de Albuquerque Diniz. E Jaime Aparecido Cury. Então vamos com calma compondo a mesa, que em seguida vamos ouvir o hino nacional brasileiro. Nossa vida no teu seio mais amor.
pátria amada, toda canta, salve, salve. Brasil de amor eterno, seja símbolo, o lar maroto que estendas estrelado. Edico verde louro desta flâmula, paz no futuro e glória no passado. Mas serves da justiça prova forte, verás que o filho Deus não foge à luta, nem teme quem te adora a própria morte, leva adorada, entre outras mil és pro Brasil, ó pátria amada, pois filhos destes sobres mais gentil, pátria amada, Brasil. Senhores e senhoras, anunciamos nesse momento a palavra de José Carrijo Brom, presidente da Federação Internacional dos Odontologistas, nesse ato representando a presidente em exercício da CNTU, Gilda Almeida de Souza, que infelizmente não pôde comparecer por motivo de saúde, e vamos também começar depois, com muita alegria, a nossa premiação do ano 2017. Com a palavra, senhor Carrijo Brom. Bom, primeiro, boa noite, né? Quero cumprimentar a todos os nossos homenageados da noite. Esse é um momento para a nossa confederação muito importante, porque é o momento em que a gente aqui faz o reconhecimento do trabalho, da história, de todas essas pessoas que aqui foram chamadas para compor a mesa. Em nome da presidente interina da CNTU, Gilda Almeida, né, é com muita honra que hoje, interinamente, também presido aqui a CNTU, nesse dia de hoje, dizer que esse dia de hoje foi um dia fantástico, né, eu acho que o aprendizado, o que foi nos trazido aqui hoje, só nos engrandece e mostra o compromisso que essa confederação tem com o nosso país. Com o nosso país, com a classe trabalhadora, com o povo desse país, com os interesses desse país. Então, rapidamente, eu queria estar deixando aqui que possamos ter um final de ano com muita saúde, né, um final de 2017, um feliz ano novo a cada um e cada uma que aqui compareceram, e dizer que o ano de 2018 é um ano que ele é divisor. Eu penso que tudo isso que nós discutimos aqui tem a ver com os rumos do país a partir de 2018. Portanto, eu acho que cabe a nós muita luta, muita resistência, muita organização, mas, acima de tudo, muito bom senso, porque eu acho que isso é uma coisa que não podemos perder, né, e nós que aqui estamos, que somos profissionais, né, que ajudamos a alavancar e a construir esse país, não podemos perder a esperança. E a esperança se dá com luta, se dá com muita resistência diante da conjuntura que estamos vivendo. Então, eu quero desejar a cada um e cada um, em nome da Confederação, nessas rápidas palavras, né, que tenhamos um 2018 bastante diferente do que estamos vivendo até esse momento. Um grande abraço a todos e a todas, em nome da CNTU. Bom, continuando, temos a alegria, então, de anunciar o primeiro premiado, que é o Prêmio Personalidade Profissional Interesse Público, agraciado com esse prêmio Interesse Público, graduado pelo Instituto Rio Branco, com pós-graduação pela Academia Diplomática de Viena e pela London School of Economics and Political Science. Foi ministro das Relações Exteriores mais longevo da história do Brasil e ocupou esse cargo no governo Itamar Franco, 93-94, Lula, 2003-2010, período em que implementou a bem-sucedida política externa ativa e altiva brasileira. Foi ainda ministro da Defesa do primeiro governo Dilma Rousseff, 11 a 14, com larga atuação junto à diplomacia do país, foi seu representante permanente junto às Nações Unidas, 95 a 99. Durante esse período, coordenou vários órgãos e grupos de trabalho. Foi presidente do Conselho de Segurança em janeiro de 1999. Por 2 vezes chefiou a missão permanente do Brasil em Genebra, onde presidiu, em 2 ocasiões, a Conferência de Desarmamento. Também esteve à frente do Conselho de Administração da OIT, Organização Internacional do Trabalho, do Conselho de Serviços da Organização Mundial do Comércio, OMC,
e da Comissão para a Convenção de Controle do Tabaco na Organização Mundial de Saúde, OMS. Em 2002, exerceu o cargo de embaixador junto ao governo do Reino Unido. Além disso, foi professor de Relações Internacionais e Teoria Política na Universidade de Brasília, UNB, presidente da Empresa Brasileira de Filmes Embrafilme e secretário internacional do Ministério da Ciência e Tecnologia. Integra vários conselhos e think tanks ligados a temas da origem de área internacional. É presidente do Conselho Executivo da Unitaid, agência especializada na gestão de medicamento para combate à AIDS, à tuberculose e ao paludismo. Tem vários livros e artigos publicados sobre política internacional, recebeu vários prêmios nacionais e estrangeiros. Em 2010, foi nomeado entre os maiores pensadores globais pela revista Foreign Policy. Então, senhores e senhoras, nesse momento convidamos para fazer a entrega ao homenageado farmacêutico Ronaldo Ferreira, presidente da FENAFAR, e o engenheiro Allen Herbert, diretor da CNTU. E para receber o prêmio Personalidade Profissional e Interesse Público, convidamos o homenageado Celso Luiz Nunes Amorim. Uma salva de palmas. Bem, acho que é natural que depois de receber um prêmio a gente agradeça, sobretudo quando a gente não entende bem por que ganhou o prêmio, mas de qualquer maneira, né, acho que a simpatia, o bom contato. Eu, para falar a verdade, não tinha muita certeza por que esse prêmio. Enfim, obviamente trabalhei o interesse público, como é mencionado, minha vida inteira foi uma vida de servidor público, servi ao Estado brasileiro, achando que servia ao povo brasileiro também, em diferentes situações, na área cultural, artística, como presidente da Embrafilme. Me orgulho muito de ter sido retirado da Embrafilme, porque eu autorizei um filme que tratava da tortura do governo militar, numa época em que já não havia tortura, mas, de qualquer maneira, era ainda um nervo exposto, digamos assim, do regime. E trabalhei no Ministério da Ciência e Tecnologia, que se falou hoje da ciência e tecnologia, já desde as ideias dos anos 60, e sem dúvida isso, mas eu acho que foi um marco também a presença do Renato Archer, né, o comandante Renato Archer, como ministro da Ciência e Tecnologia, o primeiro ministro da Ciência e Tecnologia do Brasil, e me orgulho muito de ter trabalhado com ele, aprendi muito com o Renato Archer, com o sentido de brasilidade. Ele era, obviamente, um grande político, como sabem, ele foi um articulador da Frente Ampla, quando se tentou trazer de volta a democracia, inclusive com convívio de contrários, como o Jango, Juscelino e Lacerda. Foi cassado por causa disso, aliás, mas era, sobretudo, um grande nacionalista. Ele acreditava muito no desenvolvimento do país. Naquela época, nós estivemos envolvidos em dois conflitos, duas disputas importantes. Eu já tinha outras do passado da Embrafilme, né, na área do audiovisual, que é também uma área muito sensível, não só do ponto de vista cultural, mas da área econômica. Mas na época em que trabalhei com o Renato Archer, tive que lidar com os conflitos na área da informática e das patentes farmacêuticas. Alguém aqui hoje falou das patentes, né, e sofremos as pressões muito violentas em relação... Eu sei que isso é um discurso de agradecimento, não quero me alongar muito, não, mas é difícil não falar de certas questões. Eu acho que naquela época em que nós não tínhamos instrumentos multilaterais, quer dizer, eu vejo as pessoas muito críticas, por exemplo, da Organização Mundial de Comércio, hoje também ouvi uma crítica ao Mercosul, né? Mas, na realidade, naquela época que não havia esses meios, nós sofrimos as pressões bilaterais diretas e cedemos. Quem era da área de informática sabe disso, e quem era da área de patentes, depois na área de saúde especificamente, nós conseguimos dar uma solução posterior. Mas nós cedemos devido a essas pressões unilaterais que existiam sobre o Brasil, e o Brasil não tinha quem recorrer, né? Diferentemente do que ocorreu, por exemplo,
no ano 2000, mais ou menos, ou 2000, quando os Estados Unidos tentaram entrar com uma ação contra o Brasil na área de patentes farmacêuticas e depois desistiram, porque nós conseguimos defender nosso ponto de vista nos valendo das regras multilaterais. E de todas, eu costumo dizer que na minha vida pública, que foi extensa, seja como diplomata, seja como funcionário de governo, seja como ministro, eu chutei muita bola na trave. Muita bola na trave. O acordo de Teherã, por exemplo, foi uma bola na trave. Eu acho que foi um grande esforço do Brasil, mas não foi gol porque os americanos, que nós havíam pedido, depois voltaram atrás e não foi aplicado. Embora, digamos, como dizia o Hegel, né, o erro é o momento da verdade. Anos depois eles fizeram um acordo muito parecido, só que perderam 5 anos com isso, o acordo que o Trump agora quer modificar. Mas, enfim, ou quer abandonar. Mas muitas bolas na trave, mas eu tenho certeza que eu fiz um gol. E o gol foi o acordo de Tríplice Saúde. Tive o apoio da época do ministro da Saúde, do governo Fernando Henrique Cardoso, tenho que reconhecer isso, José Serra, que defendia, eu não concordo com ele em inúmeras coisas, mas ele foi um defensor de uma política de saúde afirmativa, e isso me permitiu negociar um acordo que foi positivo, que é a famosa declaração, é famosa para quem está no ramo, naturalmente, não tenho pretensões de que seja famosa, que é a declaração de Doha sobre tríplice saúde pública, que até hoje, que estabelece as flexibilidades para que países em desenvolvimento possam dar licenças compulsórias e, portanto, produzir remédios genéricos mais baratos com relação a patentes. Então, esse foi um dos gols, que, digamos assim, talvez um dos poucos gols realmente. O Mercosul, que foi mencionado aqui, eu concordo que é preciso ter a educação, precisamos ter a parte social, mas eu não concordo que ele tenha sido um fracasso, nem sequer do ponto de vista comercial, como as pessoas dizem. Porque, por exemplo, enquanto o comércio mundial, período que eu acompanhei, na época entre a criação do Mercosul, 91, até digamos, 2014, quando eu fiz a estatística, o comércio mundial multiplicou 12 vezes. E o comércio entre os países do Mercosul, o comércio mundial aumentou 5 vezes. E dentro dos países do Mercosul, aumentou 12 vezes. Então, mesmo apesar do que às vezes a burguesia, desculpem dizer, mas a burguesia aqui da Avenida Paulista frequentemente diz, ele, mesmo desse ponto de vista, ele foi um êxito. Agora, isso é só o comércio é um instrumento para a paz, para a prosperidade. Talvez o acordo mais importante que exista nesse âmbito, que na realidade é um acordo bilateral Brasil-Argentina, mas tem a ver com o Mercosul, é o acordo para contabilidade e controle de material nuclear, que deixou para trás as suspeitas recíprocas e, portanto, nos permitiu avançar num sistema, com objetivos pacíficos que se incorporaram depois em outras iniciativas, como a Unasul, etc. Bom, eu não vou me estender, porque, obviamente, esse campo seria um campo muito grande. Se algum dia quiser me convidar para falar sobre política externa, eu virei falar de política externa, sem problema, mas eu quero dizer o seguinte: eu me senti duplamente homenageado hoje, agora com o prêmio, naturalmente, mas antes também por ter podido participar de um debate altamente qualificado, com pessoas muito interessadas, muito engajadas no futuro do Brasil, engajados em ter um Brasil que tenha realmente um projeto de nação e um projeto que tem que incluir necessariamente não só o desenvolvimento, que muito se falou, científico, tecnológico, industrial, etc., mas um projeto de nação que envolva também a democracia e a soberania. E dentro de uma perspectiva pacifista. O Brasil é um país pacífico que busca, com relação, alguém mencionou aqui hoje, a solidariedade. A solidariedade foi um dos princípios fundamentais que o governo do presidente Lula, e também o da Dilma, mas da presidente Lula eu posso falar melhor, né, em termos de política externa, que foi um dos princípios que nos norteou. E fomos muito criticados, por exemplo, às vezes por ter tido uma atitude tolerante ou uma atitude simpática ao Paraguai ou à Bolívia, mas a paz não tem preço. A paz é como dessas coisas, como a liberdade, como o ar. Você só nota que é importante quando falta. E nós conseguimos manter a nossa região com um cinturão de paz e de boa vontade em torno do Brasil. Acho que isso é importantíssimo. Não há bem mais importante nas relações internacionais do que a paz. E sem paz também não há democracia. Bem, então eu queria dizer que, por tudo isso, eu me sinto muito honrado de ter participado hoje aqui. Fico muito feliz e quero agradecer esse prêmio que vou guardar com muito carinho. Muito obrigado. Prosseguindo, um prêmio não mencionado, mas tão importante quanto. Elas trabalharam dia e noite, às vezes emendando noite com dia, não indo almoçar, mas sempre delicadas, com um belo sorriso,
nos seus rostos bonitos. Eu peço o prêmio de uma salva de palma a Michele Aluna. Bom, Prêmio Personalidade Profissional em Engenharia. O agraciado com o Prêmio Personalidade Profissional na área de Engenharia, graduado em Geologia pela Universidade de Brasília em 1968 e em Direito pelas Faculdades Objetivo em 2004. É mestre em Administração e Política de Recursos Minerais pela Unicamp e tem especialização em Engenharia de Segurança de Trabalho pela Faculdade de Estudos Administrativos, FEAD. Secretário Executivo do Conselho Estadual de Investimentos, Parceria Desestatização de Goiás desde 2001. É funcionário da Metais de Goiás S.A., Metago. Executou diversos trabalhos de geologia, pesquisa e tecnologia mineral, economia e política mineral. Foi chefe de gabinete da Secretaria de Estado de Planejamento de Goiás entre 99 e 2000 e presidente da Agência Goiana de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos em 2001 e 2009. Membro de diversas entidades, hoje é presidente em exercício do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás, diretor do Sindicato dos Engenheiros no Estado de Goiás, esteve à frente da Associação Brasileira de Agências de Regulação entre 2008 e 2009 e a Coordenação Nacional dos Geólogos, atual Federação Brasileira dos Geólogos entre 86 e 92. Recebeu a medalha Martelo de Prata da Sociedade Brasileira de Geologia em 1978. Senhoras e senhores, nesse momento convidamos para fazer a entrega ao homenageado Carlos Basso Abraham, presidente de exercício da FNE, e José Ailton Pacheco, diretor da FNE e da CNTU. E para receber o Prêmio Personalidade Profissional em Engenharia, convidamos o homenageado Vanderlino Teixeira de Carvalho. Olha, eu estou muito emocionado. Eu fui alfabetizado aos 13 anos de idade. Calcei o primeiro sapato depois de 11 anos de idade. Fui na solidão da prisão. Eu fui guerrilheiro da Aliança Nacional de Libertação e nunca poderia imaginar um dia eu tivesse duas filhas tão bonitas, estão ali. E fosse também manejado dessa maneira pela minha categoria profissional dos engenheiros, que eu tanto luto e continuarei lutando sempre. Muito obrigado a todos e espero poder agradecer mais ainda essa categoria profissional. Muito obrigado. Agora, Prêmio Personalidade em Farmácia. O agraciado com o Prêmio Personalidade em Farmácia é graduado pela Universidade Federal de Pernambuco em 76, com ampla experiência na área. Farmacêutico concursado e consultor para municípios interessados na estruturação da assistência farmacêutica, é conhecido pela atuação em defesa do Sistema Único de Saúde, SUS. Entre as atividades que desenvolveu, esteve à frente da assistência farmacêutica do Recife por quase 12 anos. Além disso, coordenou a criação do sistema informatizado que foi adotado pelo Ministério da Saúde com o nome de Horus, além da formulação e implantação da farmácia da família. Também modernizou a relação municipal de medicamentos e organizou a rede de dispensação. Foi professor de Química para secundaristas e ainda ministra palestras, aula no curso de Ciências Farmacêuticas da UFP e na pós-graduação do Centro de Pesquisa AGEU.
Magalhães, da Fundação Oswaldo Cruz, CPQ AM/Fiocruz. Trabalhou na Nitrofarma SP, no Laboratório Farmacêutico do Estado de Pernambuco, LAFEP, e na Fundação de Hematologia e Hemoterapia de Pernambuco, EMOP. Foi conselheiro estadual de saúde no período de 93 a 2001, representando os sindicatos farmacêuticos de Pernambuco, entidade a qual esteve à frente. Senhoras e senhoras, nesse momento convidamos para fazer a entrega aos homenageados Ronald Ferreira, presidente da Federação Nacional dos Farmacêuticos, e Veridiana Ribeiro, vice-presidente da Federação Nacional dos Farmacêuticos. E para receber o prêmio de farmácia, convidamos o homenageado Hermias Veloso da Silveira Filho. Quero agradecer às entidades responsáveis pelo esse evento, a CNTU e a Federação dos Farmacêuticos, aos seus componentes pela indicação. E aí eu repito, o ministro Celso, não sei se mereço isso. A minha satisfação é muito maior porque eu participei de um evento que fazia tempo que eu não conseguia participar. Após o golpe, a gente, principalmente nós, e aí eu sou petista, nós fomos praticamente execrados dentro da nossa convivência. E tivemos que reagir. Então, quando eu vejo essa discussão hoje, a composição da mesa, a temática que foi colocada, ou seja, democracia, fomos vítimas de um golpe de um canalha. Aliás, de uma equipe de canalhas. Nós temos a cidadania que está sendo arrasada. E temos a soberania do país também que estamos perdendo. Algumas palavras não faz parte do meu vocabulário e eu não consigo, por exemplo, eu não consigo chamar o Temer de presidente. Ele é um golpista e será sempre um golpista. A outra palavra que eu acho que o homenageado antecessor, ele acho que sabe melhor do que eu, é questão de resistência. Nós temos que seguir muito o Portaluppi agora, quando ele foi disputar a Copa na Argentina, onde entrevistaram antes do jogo, ele disse: eu não vim para aqui me defender, eu vim atacar. Então, acho que a gente tem de tirar do vocabulário essa questão de que não, se tiver eleição, vai ter eleição, nós vamos fazer a maior festa cívica em Brasília, em 2018, e, ministro, eu espero que você esteja nesse governo. E quero dizer que, além de ter sido honrado por estar convivendo com vocês hoje, é uma honra estar sendo homenageado juntamente com esse que talvez tenha sido o maior ministro nessa área que o país já teve. Obrigado. Continuando, o prêmio Personalidade Profissional em Nutrição. Agraciada com o prêmio Personalidade na área de nutrição é a graduada na primeira turma do Estudo de Fisiologia e Nutrição da Universidade Federal de Pernambuco, em 59. Acumula larga experiência na criação de diversas entidades, como os Conselhos Regionais e Federal de Nutrição, o sindicato em seu estado e as duas federações da categoria, tendo assumido cargos de direção nessas organizações. Além disso, participou da fundação da CNTU, na qual, desde a sua fundação até hoje, é diretora.
Atuou como juíza classista no Tribunal Regional do Trabalho e implantou sistemas de alimentação em diversos locais, tanto no serviço público quanto privado. Aposentada, continua a participar ativamente das discussões da área, como delegada sindical do Sindicato Nutricionista de Pernambuco e como diretora administrativa da Federação Interestadual dos Nutricionistas, FEBRAN. Senhoras e senhores, nesse momento, convidamos a fazer a entrega ao homenageado. Nós convidamos Hernani Silveira Rosas, presidente do Sindicato Nutricionista São Paulo, e Maria Isabel, nutricionista. Por favor. Boa noite a todos que estão aqui presentes. É com muita alegria, mas alegria mesmo, que eu não esperava nunca, de agradecimento aos meus colegas nutricionistas que indicaram o meu nome e estou diante de vocês como homenageada deste ano pela nossa federação, a FEBRAN, neste evento tão importante. A princípio, gostaria de me apresentar. Meu nome é Zaida Maria de Albuquerque Melo Diniz, sou nutricionista formada pela Universidade Federal de Pernambuco, e uma curiosidade sobre esse fato é que eu fui aluna da primeira turma do curso de nutrição, criado dentro da Faculdade de Medicina do meu estado de Pernambuco. Me formei em 12 de dezembro de 1959. Tem muita gente aí que não tinha nem nascido. E estou próxima a completar 58 anos de formada. Em 9 de março de 1961, fui nomeada, juntamente com mais 3 colegas nutricionistas, pela Secretaria de Saúde do Estado de Pernambuco. Fomos as primeiras profissionais da área a atuar pelo Estado. Trabalhei em vários hospitais durante muitos anos na minha vida, sempre lutando por melhores no serviço de nutrição, melhores no serviço de nutrição e dietética para os pacientes. Enfrentei muita rejeição por parte dos médicos quando comecei a trabalhar nos hospitais como nutricionistas, pois eles não aceitavam interferência na parte nutricional dos pacientes. Como sempre, meu pai era médico, mas os médicos se consideram os deuses dentro do hospital. Só aos poucos, com muita persistência e bons resultados, foi que eles começaram a aceitar o nosso trabalho. Em 78, eu fui convidada a trabalhar na Ticket Restaurante do Brasil, em todo o Nordeste, de Alagoas até o Maranhão, como nutricionista, implantando um serviço Ticket que era inédito na minha região, pois até aquele momento esse tipo de serviço só existia em São Paulo, no Rio de Janeiro e no Rio Grande do Sul. Em 86, eu fui convidada por uma empresa de Pernambuco para implantar o serviço de nutrição em uma destilaria no interior da Paraíba. Implantei o serviço tanto na parte física, como refeitórios, cozinha, etc., como na parte nutricional. Quando o serviço começou a funcionar, vi que havia um grande número de acidentes de trabalho, pois, como sabemos, o ambiente de trabalho é muito insalubre, tanto dentro da destilaria como nos canaviais. Motivo:
uma falta de uma alimentação adequada para as funções que eles desempenhavam. Por conta disto, calculei uns cardápios adequados às necessidades deles e, graças ao nosso trabalho, o índice de acidente diminuiu assustadoramente. Vendo os resultados, a diretoria da destilaria me deu mais apoio para desempenhar minhas funções. Como pioneira na implantação do sistema de nutrição em diversos hospitais do nosso estado e empresas em Pernambuco, sempre tive interesse de representar esta profissão que estava ainda muito marginalizada. Sendo assim, me candidatei ao cargo de presidente da Associação Pernambucana de Nutrição. No mês de março de 1978, fui eleita para assumir o mandato de 3 anos, tendo sido reeleita para um segundo mandato. Logo no mês de julho deste mesmo ano, recebemos um ofício da presidente da Associação Brasileira de Nutricionistas, enviando uma cópia do projeto de lei para a criação dos conselhos federal e regionais de nossa categoria, que estava há vários anos mesmo na espera de ser assinado lá em Brasília. De posse desse projeto de lei, eu e a vice-presidente da associação, Claudete Nascimento, aproveitamos um congresso de saúde que iria ser realizado na Câmara dos Deputados em agosto e fomos para Brasília. No dia seguinte da abertura do congresso, fomos para o gabinete do presidente da Câmara, que naquela época era o deputado Marco Antônio de Oliveira Maciel, meu amigo, e de Claudete. Ao chegarmos lá, nos identificamos e, em pouco tempo, fomos chamados para o gabinete, que ele, nos vindo, fez uma festa daquele tipo dele. Ficou sem saber o que nós queríamos. Então, eu falei que estávamos solicitando e entreguei a ele o projeto de lei. Ele leu tudo, bem tranquilo, e falou para mim: mas, Aida, por que você está pedindo a criação dos conselhos de classe? Porque este órgão é o órgão fiscalizador e você não tem esse perfil, minha amiga. Então, tivemos que explicar a ele que para ter um sindicato naquela época, teria antes de ter um conselho de classe. Conversamos um pouco e ele nos solicitou licença, levando o projeto de lei, e depois voltou entregando, dizendo que tinha ido tirar uma cópia. Quando foi à tarde, passamos pelo chefe de gabinete dele, que nos disse que, na hora que ele saiu da sala, foi para telefonar para o ministro do Trabalho da época, que era doutor Arnaldo Prieto. Isto era o dia 18 de agosto de 78. Depois de passarmos na Comissão de Interior e Justiça, passamos na Comissão de Interior e Justiça e lá falamos com o deputado de Pernambuco, Ricardo Fiuza, sobre o processo. Ele prontamente foi buscar, e este processo estava embaixo de uma montanha de processo, ele estava lá embaixo. E tratou, então, de ser o relator do nosso processo. No mesmo ano, no dia 31 de agosto, que é o Dia do Nutricionista, em um congresso nacional dos nutricionistas no Rio de Janeiro, no qual participamos, na cerimônia de abertura, o ministro do Trabalho, o Arnaldo Prieto, foi convidado para fazer uma palestra de abertura e, em sua fala, nos deu a tão esperada notícia que tinha assinado a criação dos conselhos de nossa classe, o federal e os regionais do Brasil. Primeiro foi criado o Conselho Federal em 79, em 80 os regionais, do qual fiz parte do primeiro pleno durante um mandato de 3 anos, e o meu número no CRN 6 é 0002. Estando ainda como presidente da Associação Pernambucana Nutricionista, fui ao Palácio das Princesas, sede do governo de Pernambuco, falar com o governador, que naquela época era Marco Antônio de Oliveira Maciel, sobre o processo dos níveis de carreira dos nutricionistas de Pernambuco, pois o nosso nível era o nível 2, enquanto que outras profissões, como médicos, odontologistas, engenheiros, etc., era 6, 7 e 8.
solicitamos para que a nossa profissão fosse equiparada a essas outras, e ele assinou a criação de vagas para nutricionista para os níveis 6, 7 e 8. Nos anos de 79 e de 80, eu fiz um curso de especialização em administração hospitalar pela Universidade Federal de Pernambuco. Em março de 84, eu recebi em minha casa a visita de várias colegas nutricionistas para falar sobre a ideia da criação de um sindicato da classe onde eu estaria à frente assumindo, por ter experiências de órgão de classe. Pedi um tempo para pensar, pois o sindicato era completamente diferente dos outros órgãos e eu não tinha até aquela data nenhuma experiência no assunto. Enfim, eu aceitei, porque adoro um desafio. Formamos uma diretoria e, com a ajuda de Dr. Fernando Figueira, que tinha sido meu professor no curso e, naquela ocasião, era o presidente da Associação Médica de Pernambuco, ele nos cedeu, em sua sede, uma sala para que nós organizássemos a nossa sala, na nossa sede, que ainda é provisória. Foi então que começamos a agir para fundar a associação profissional. Fui procurar ajuda com os presidentes do Sindicato dos Odontologistas, o doutor Fernando Higueiros e o seu secretário Flávio Azevedo, pois não tinha conhecimento no assunto. Fernanda abriu as portas do sindicato para nós, ensinando e colocando à nossa disposição tudo o que necessitávamos, inclusive o assessor jurídico deles, o doutor Hélio de Souza. E em 27 de junho de 84, foi criada a nossa Associação Profissional dos Nutricionistas. Assim ficou concluída a primeira etapa para termos o nosso sindicato. Começamos, então, a trabalhar para transformar a associação em sindicato, que era trabalho que só não sei o quê. Sempre com a ajuda dos amigos. Quando tudo ficou pronto na Delegacia Regional do Trabalho, o processo foi enviado para o Ministério do Trabalho em Brasília. Estávamos no fim de 85. Chegando em Brasília, solicitei ajuda ao assessor pessoal do ministro da Casa Civil, naquela época era Marco Antônio de Oliveira Maciel. No princípio do mês de março de 86, recebi um telefonema do deputado estadual, Clodoaldo Torres, me chamando para ir de imediato na Delegacia Regional do Trabalho falar com o delegado Gentil Mendonça. Fiquei super preocupada, mas fui de imediato. Lá chegando, fomos ao gabinete do delegado e fui apresentada a ele, que naquela ocasião, até aquela ocasião, eu não sabia nem do que se tratava. Após as apresentações, ele se retirou da sala e, em seu retorno, me trouxe a tão esperada carta sindical, que tinha sido assinado pelo ministro do Trabalho, Dr. Almir Pazianotto, em 4 de março de 1986. E eu tive o prazer de conhecer aqui, numa reunião, num plenário aqui, o ministro Almir Pazianotto, e que para mim foi uma glória. E falando a ele quem era, ele disse: eu sei, você é amiga de Marco Maciel. Eu digo: eu sou amiga de Marco Maciel. Em 89, fundamos em Pernambuco a primeira Federação Nacional dos Nutricionistas, compostas pelos estados de Alagoas, Rio de Janeiro, São Paulo e Rio Grande do Sul. Nos anos de 90, eu fiz parte como segunda presidente da CNPL numa gestão. No ano de 1992, concorri pelo sindicato em uma lista tríplice ao cargo de juíza classista na primeira instância do Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região. Fui nomeada no dia 2 de maio de 92 para um triênio e depois fui reconduzida para o segundo triênio até 30 de abril de 98. Era juíza classista pelos empregados na 5ª Junta, que hoje se chama Vara.
Mas vários meses, durante esses anos que lá estava, era chamada para assumir o cargo de colegas da segunda instância de seus impedimentos, que isso, para mim, foi uma glória. Em 94, começamos a fazer nossas convenções de trabalho na Delegacia Regional do Trabalho. Nos primeiros anos, fazíamos a convenção com os sindicatos Sindócios e Sinange, que eram dos hospitais, e acordo coletivo com as empresas de refeições coletivas. E depois passamos a fazer as convenções com a Federação de Refeições Coletivas. Fui presidente da Federação Nacional dos Nutricionistas durante 2 mandatos e sempre fui vice-presidente até o ano de 2011, quando nos desfiliamos desta federação. Em 2006, as federações de engenheiros, nutricionistas e economistas fundaram a CNTU e fiz parte desta primeira diretoria, sendo diretora de administração. E, para mim, isso é uma honra. Está aqui e sendo da primeira diretoria. Depois, outras federações se filiaram, como os farmacêuticos, os odontologistas, a FIO, e os médicos, que depois se desfiliou. Em 2013, criamos a nova Federação dos Nutricionistas, a FEBRAN, composta dos estados de Pernambuco, Alagoas, São Paulo, Bahia, Pará e Mato Grosso do Sul. Apesar de estar aposentada dos serviços de nutrição, nunca deixei o sindicato, nem a federação, nem a CNTU. Até 4 de agosto de 2013, quando passei a presidência à colega Clésia Silvério. Foram 29 anos de sindicato, desde a formação da associação profissional em 84 até 3 de agosto de 2013, sendo sempre presidente. Apesar disto, continuo sendo sindicalista, através do exercício do cargo de delegada do sindicato junto à federação, diretora de administração da federação e conselheira fiscal da CNTU. Apesar de tantos fatos, este é apenas um resumo da minha trajetória. Fico muito feliz em poder compartilhar a história da criação do sindicato da minha profissão com vocês, pois me envolvi tanto com proteção ao exercício digno desta carreira, que minha vida profissional se confunde com a sindical. Fiz tantos amigos ao longo do caminho que sempre encarei o sindicato como a minha segunda casa. Agora, eu desejo agradecer o meu muito obrigado mesmo àqueles que fazem a CNTU, tanto a diretoria como todos os outros que trabalham dentro desta confederação, porque aqui nós somos uma família. Eu não acho essa confederação uma coisa fora do comum. Eu me acho dentro de uma família. Todos que pertencem, eu tenho esse tratamento, do presidente ao motorista e ao servente. Agora, tem um restinho de dizer para vocês. Sim, eu tenho a CNTU por essa bela homenagem que é realizada anualmente às pessoas que pertencem às federações que compõem essa confederação. Agradeço também a Deus por me dar o direito, que me deu o direito de ter 5 filhos e 11 netos. E vários amigos com letra A maiúscula. E a minha chegada aos 82 anos, que tenho feito em 22 de março de 1935. Se eu não pareço, graças ao meu bom Deus. Recebendo esta homenagem. Obrigada a todos e uma boa noite. Aqui. Parabéns.
Continuando, o penúltimo prêmio da noite, Prêmio Personalidade Profissional em Odontologia. Agraciado com o Prêmio Personalidade Profissional em Odontologia, é graduado pela Unicamp em 71, mestre em Ciências Bioquímicas pela Universidade Federal do Paraná. Doutor em Ciências Biológicas pela USP e pós-doutor pela Universidade de Rochester, Estados Unidos. Atualmente é professor titular de Bioquímica da Faculdade de Odontologia da Unicamp em Piracicaba. Tem experiência na área de odontologia com ênfase em cariologia, atuando principalmente nos seguintes temas: flúor e biofilme dental. Amplamente agraciado em sua carreira entre os prêmios obtidos, destaque para o 2010 Ingrid Erickson Prize for Research in Preventive Odontology, por ter sido, em 2011, o primeiro pesquisador da América Latina laureado pela Regional Latino-Americana da IADR, International Association for Dental Research, e o 2012 Orca Prize. Ambos nunca haviam sido antes concedidos a pesquisadores fora do eixo Europa e Estados Unidos. É ainda doutor honoris causa pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Senhoras e senhores, nesse momento convidamos para fazer a entrega ao homenageado José Carrijo Blom, presidente da Federação Internacional dos Odontologistas, e Marcos Santana, secretário-geral da Federação Interestadual dos Odontologistas. E para receber o Prêmio Personalidade Profissional em Odontologia, convidamos o homenageado Jaime Aparecido Cury. Palmas aí. Bem, boa noite a todos e todas. Ser o último a falar tem vantagens e desvantagens. Uma das grandes vantagens de ser o último a falar é como numa banca examinadora. Você pode dizer, o assunto está esgotado, concordo com todos, etc. Mas quando envolve discursos, é muito difícil fazer um discurso empolgante, como os outros agraciados desse prêmio fizeram. Então, em primeiro lugar, eu gostaria, como agraciado, ser grato. E ser grato demonstra com simples palavras ou com atos. Então, eu gostaria de digo sinceramente, obrigado. Primeiro, obrigado ao Dr. Marcos Santana pela indicação do meu nome para receber essa láurea. Em segundo lugar, obrigado à FIO, a Federação Interestadual dos Odontologistas. E, por último, obrigado à CNT por me conceder esse prêmio. Então, eu me sinto bastante honrado, lisonjeado pela leitura que foi feita do resumo das minhas atividades. Eu sou essencialmente um professor e, muito mais que isso, eu sou mais um pesquisador. E, como pesquisador, eu tenho trabalhado em temas que são relevantes em termos de saúde pública. E, nesse momento, eu gostaria aqui, para quem não conhece a FIO, a Federação Interestadual dos Odontologistas, na área, nossa profissão, há várias
entidades de classe, associações de classe, conselhos, mas eu gostaria de aqui de render minha homenagem à FIO pelo trabalho que a FIO tem feito por questões maiores para esse país, que tanto precisa. E entre as questões maiores, eu vou me recordar de uma atividade que eu fiz em conjunto com a FIO em 2003, quando um deputado, não vamos dizer nobre deputado, porque hoje em dia essa classe política não existe adjetivos para a maioria deles, mas um deputado propôs um projeto de lei revogando a lei brasileira de agregação de fluoreto ao tratamento de água. Então, todos vocês devem saber que no Brasil, essa única lei da ditadura que deu certo. Essa lei é de 74 e essa lei foi assinada pelo Geisel. Eu sempre digo, eu sou um defensor de fluoreto, mas eu digo que essa é a única lei da ditadura que deu certo. E o Brasil, entre os países que adotam a fluoretação de água no abastecimento público para reduzir cárie, porque é uma medida ética, atinge todos, coxinhas, mortadelas, palmeirenses, ou corintianos, colorados ou gremistas. Essa medida é importante do ponto de vista social. E, como eu disse, daí a FIO me convidou em 2003 para ir apresentar para o deputado relator do projeto de lei que revogaria a fluoretação de água, porque nós, da classe odontológica, éramos contra esse projeto revogando uma lei da ditadura. Porque era questão de ética. Era uma medida que beneficia a todos, indistintamente. Então, por isso que a gente continua defendendo essa medida, embora tenha algo do ponto de vista de ser uma medida compulsória. E o Brasil, não é só o Brasil que adota a obrigatoriedade da agregação de fluoreto ao tratamento de água aonde tem estação de tratamento, mas também a Irlanda adota também essa medida como obrigatória. Eu, na época, fui convidado, fui até o gabinete do deputado relator e entreguei ao deputado uma documentação com 23 argumentos defendendo a fluoretação de água. Então, o meu trabalho que eu tenho feito no Brasil e no mundo tem sido do ponto de vista de benefício da saúde pública e, particularmente, do benefício de redução de cárie da população. Então, eu me sinto muito grato e lisonjeado por esse reconhecimento que vocês me fazem pelo trabalho que a gente tem realizado, que é uma luta contínua, e essa luta contínua parece que não tem fim. A professora Zaida falou que tem 58 anos de formada, eu me lembro que eu tenho 47. Já é bastante tempo. E se antes eu combatia essa boa luta com publicações científicas, conferências, etc., no presente eu resolvi fazer a luta corpo a corpo nas redes sociais. Então, hoje eu sou administrador de uma fanpage nas redes sociais que eu tenho discutido esse assunto com todas as pessoas abertamente. Então, como esse assunto sempre gera polêmica, que é o uso de fluoreto,
e as pessoas não têm noção entre benefício e risco do uso de fluoreto, eu tenho continuado nessa luta permanentemente. Espero ter saúde e, principalmente, saúde mental e ter lucidez para continuar nessa luta. Obrigado a todos. E last but not least, Prêmio Personalidade Profissional de Economia. O agraciado com o Prêmio Personalidade Profissional na área de Economia, graduado em Ciências Econômicas, estou lendo mais devagar, hein? Pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, em 69. É professor titular do Departamento de Economia dessa instituição há 27 anos, tendo sido coordenador do curso de Ciências Econômicas e vice-diretor. Além disso, é professor titular da Universidade de Mogi das Cruzes há 42 anos, em que ocupou diversos cargos de direção. À frente da Seção Brasileira de Associação dos Economistas de Língua Portuguesa, é ainda primeiro vice-presidente do Sindicato dos Economistas no Estado de São Paulo desde 2014, diretor da CNTU desde 2015. Diretor da Divisão de Ensino Superior do Ministério da Educação em São Paulo e do Sindicato dos Professores de Mogi das Cruzes, também atua como consultor e assessor de diversas instituições de ensino na elaboração de projetos de reconhecimento e implementação de cursos e faculdades. Presidiu os Conselhos Federal e Regional de Economia, segunda região, respectivamente, no biênio 2010, 2011 e 2008, e foi membro do corpo diretivo da Federação dos Professores do Estado de São Paulo por várias gestões. Senhoras e senhores, nesse momento, convidamos para fazer a entrega ao homenageado, senhor Wellington Moreira Melo, diretor da CNTU, e Antônio Florentino Filho, diretor financeiro da FNE. E, para receber o Prêmio de Personalidade de Economia, convidamos o homenageado Valdir Pereira Gomes, que, impossibilitado de comparecer por motivo de força maior, solicitou que Pedro Afonso Gomes, presidente do Sindicato dos Economistas de São Paulo, o representasse nesse ato. Palmas. Aqueles que me conhecem sabem que eu perco o amigo, mas não perco a piada, né? Então é o seguinte, o Valdir, professor Valdir Pereira Gomes, foi diretor do MEC em São Paulo. Zaida, você sabe o nome do ministro da Educação que nomeou o professor Valdir delegado? Auditório, me ajude. Marco Antônio de Oliveira Maciel. Eu tinha que mencionar isso porque eu falei assim, tem que ter alguma coisa diferente. O professor Valdir, pela liderança nacional que tem, não pôde se ausentar de um compromisso hoje em Brasília, ontem, hoje e amanhã em Brasília, que vai ser muito representativo para a nossa categoria, inclusive porque hoje conseguimos, depois de uma grande luta, levar um economista de São Paulo que todos conhecem, porque inclusive recebeu o Prêmio Personalidade Econômica em 2013 da CNTU, que é o professor Antônio Corrêa de Lacerda. Então, nós conseguimos eleger o professor Antônio Corrêa de Lacerda hoje numa luta muito grande para o Conselho Federal de Economia. Não para a presidência, mas para fazer parte do Conselho. E isso é muito importante para a nossa categoria. Valdir, estando lá e com a liderança que ele tem em nível nacional, precisou se ausentar, mas lamenta, e eu peço desculpas a vocês por ele não estar aqui presente neste momento. Mas me pediu que lesse um discurso. Bastante curto. Bastante curto. Inicialmente, queria agradecer a diretoria da CNTU, todos os diretores que fazem parte, em especial o presidente licenciado Murilo Celso de Campos Pinheiro, por ser homenageado com este prêmio Personalidade Profissional 2017, área de Economia. Neste momento, não poderia esquecer dos meus familiares
e das pessoas que, ao longo da minha biografia, colaboraram na vida profissional que tenho. São eles, os meus professores na PUC São Paulo e 2 bacharéis em economia, Rubens Minelli e Mário Travalini, que foram treinadores do Valdir quando ele era jogador profissional do Palmeiras. O futebol perdeu um jogador mais ou menos, né? Isso não está no discurso dele, não sou eu que estou falando, tá? E graças a Deus ele não é palmeirense, é corintiano. Mas essa é outra conversa, né? Os 2 bacharéis em economia, Rubens Minelli e Mário Travalini, o incentivaram a cursar ciências econômicas e daí toda a carreira e o homenageado, a homenagem de hoje. A PUC de São Paulo, responsável pela minha formação e pela oportunidade que me foi dada como professor, coordenador do curso de Economia e vice-diretor do Centro de Ciências Jurídicas, Administrativas e Econômicas. A Universidade de Mogi das Cruzes, que me possibilitou atuar como professor titular de Economia Política desde 1975, função que exerço até hoje, bem como ter ocupado cargos de diretor da Faculdade de Economia e Administração e decano do Centro de Ciências Humanas. Aos meus colegas economistas paulistas, que me elegeram presidente do Conselho Regional de Economia em 2008 e vice-presidente institucional do Sindicato dos Economistas de São Paulo na gestão 2014-2017 e me reconduziram neste ano para a gestão 2017-2020. E a todos os economistas brasileiros por me elegerem presidente do Conselho Federal de Economia nos anos de 2010 e 2011. Aos professores de Mogi das Cruzes e região, por me reelegerem por mais um mandato como diretor efetivo do SIMPRO, Sindicato dos Professores de Mogi, na gestão 2017-2022. Senhoras e senhores, falar da crise que atravessa a economia brasileira, no momento é desnecessário, uma vez que recai sobre os ombros de todos os trabalhadores o ônus de uma malfadada política econômica adotada nesse passado recente pelos nossos governantes. Nos anos de 2015 e 2016, acumulamos uma queda do PIB de 7,2% e hoje convivemos com uma vergonhosa taxa de desemprego de 13,2%. Deixaremos para a história punir os responsáveis. Acredito que cabe agora a nós, representantes dos trabalhadores, encontrar as alternativas que possam reconduzir o Brasil ao seu papel desenvolvimentista, sem fazer com que a classe trabalhadora arque com um maior sacrifício. O alto custo que se está impondo à classe trabalhadora não justifica o tímido avanço em alguns indicadores, explorado na mídia pelos atuais governantes. Certamente, a reforma trabalhista não nos conduzirá a uma aproximação do pleno emprego, embora se reconheça a necessidade de uma reforma na Previdência, pois no orçamento deste ano as despesas com benefícios previdenciários do INSS e dos servidores federais, mais as despesas com benefícios assistenciais com idosos e deficientes, correspondem a 56% de todas as despesas primárias da União, restando apenas 44% do orçamento para despesas sociais com saúde, educação e Bolsa Família, entendo que isso só se resolverá com crescimento econômico. Aí eu entro num espaço de parênteses no discurso do Valdir, porque existe uma regra entre nós economistas, que 2 economistas não concordam 100% em tudo, porque senão a gente corre o risco de ambos estarem errados. Então eu tenho uma certa ressalva aqui, mas deixa que o discurso é do Valdir, né? Se não identificarmos com clareza nossas deficiências competitivas, estaremos condenados a um crescimento econômico medíocre. Primeiro, soluções, talvez, ou indicativos de coisas possíveis. Temos de qualificar a nossa mão de obra através dos esforços dos setores de educação básica e profissional. Modernizar nosso setor industrial,
que se encontra com uma tecnologia defasada pelo uso em média de 15 anos de máquinas e equipamentos. Reduzir o custo de capital e de investimento e de giro, pois dele depende o custo final dos produtos. A necessidade de atualização da nossa pauta de exportação para evitar a armadilha da deterioração das relações de intercâmbio. O retorno dos investimentos privados, através de uma reforma tributária, porquanto a redução das taxas de juros, embora necessária, não tem sido suficiente para estimular os empreendedores nacionais a investir. Uma proposta que gostaria de deixar neste momento é o da criação de um centro de inteligência sindical. Estamos concluindo este projeto no Sindicato dos Economistas no Estado de São Paulo, visando oferecer suporte aos demais sindicatos de trabalhadores nas suas ações concretas, a partir da realidade que se apresenta, e pretendemos oferecer a nossa proposta nos próximos meses. Em paralelo à luta a ser empreendida pelas nossas entidades, entendemos, deva ter como objetivo refletir e agir sobre o impacto das inovações tecnológicas no mundo do trabalho e um enfrentamento mais equilibrado com o capital. Muito obrigado. Terminando, para uma breve oração, chamamos o presidente em exercício da Federação Nacional dos Engenheiros, Carlos Bastos Abraham. Inicialmente, fazer um registro especial para a Gilda, por esse belo evento, para o Carrijo, para o Hernani, para o Allen, para toda a diretoria da CNTU, que hoje nós tivemos um belo de um encontro. O nosso país está passando por momentos muito turbulentos, onde apareceu um economista, Jeffrey Sachs, da Universidade de Colômbia, onde ele diz o seguinte: é dos engenheiros que o mundo precisa para evitar a destruição da biodiversidade, a catástrofe climática e o alastramento da pobreza. Ou seja, nós temos muito a contribuir além para esse país melhor. Então, dentro do espírito da nossa federação, em nome da diretoria, está aqui o Ailton e o Florentino, que fazem parte da nossa diretoria, nós defendemos a valorização, a retomada da valorização dos nossos profissionais e engenheiros. A aprovação do PLC 3 de 2013 da carreira do Estado, que vai dar um dinamismo melhor. Obrigado. Continuando para o encerramento também, o presidente da Federação Nacional dos Farmacêuticos, Ronald Ferreira. Boa noite a todos e todas. Cumprimentar o Carrijo, cumprimentar os demais membros da mesa. Dizer que os eventos da CNTU sempre têm conseguido trazer muita luz a partir da inteligência coletiva do povo brasileiro, que muito sabiamente, inclusive é nome da campanha conduzida pela CNTU, a inteligência, o Brasil inteligente. E está aqui hoje nos encontrando para utilizar nossas inteligências em torno de algumas palavras que são vitais, como democracia, como soberania, como cidadania, como rumo, direção, colocar nossa inteligência nos diferentes olhares, faz com que a gente consiga ver alguns significados, não como o nosso mestre de cerimônia falou aqui do lábaro, mas do sonho intenso que é Brasil, que é ser Brasil, que está no nosso hino. É um sonho intenso, é isso. Nós temos capacidade, mesmo na diversidade, encontrar sonhos intensos e comuns para construir uma grande nação. E o evento de hoje foi uma demonstração disso. Embora diverso, embora com olhares diferentes, seja
político, seja econômico, há um rumo. Há um rumo. Um rumo que, inspirado, como alguns contaram uma história mais longa, que vem de longe. Que vem de longe. Por isso, bem rapidamente aqui, gostaria de traduzir um pouco num poema, ou parte de um poema de Tiago de Mello, que resgata um pensamento que foi muito falado aqui, que traduz o pensamento de um grande brasileiro, de uma grande inteligência, chamado Celso Furtado, que dizia que o processo da nossa grande nação seria um longo amanhecer. Um longo amanhecer. Assim dizia Celso Furtado ao planejar o Brasil lá na década de 60. E Tiago de Mello nos presenteou com algumas palavras que diziam o seguinte: faz escuro, mas nós cantamos. E o que nós estamos fazendo hoje aqui é cantar. Porque embora tentem, o amanhã vai chegar. Não tenho a menor dúvida. E com a luz que nós colocamos aqui, tenho certeza que vai ser um lindo amanhecer. Valeu, gente. Prosseguindo, o senhor Hernani Silveira Rosa, presidente da Federação Interestadual dos Nutricionistas. Boa noite a todos e todas presentes. A lição que a gente pode levar para casa de hoje, desse dia maravilhoso que a gente passou aqui hoje, é que está nas nossas mãos a solução do nosso país, né? A gente tem que começar a pensar o que eu posso fazer para melhorar. E uma das coisas que eu gostaria de pedir para vocês é que vocês divulgassem para amigos, né, para companheiros, para colegas de trabalho, exatamente tudo aquilo que a gente falou hoje, né? Que a gente tem que começar a se mobilizar para impedir que o Brasil saia das mãos dos brasileiros, né? Que o Brasil seja vendido, que o Brasil seja destruído, que o Brasil não mais pertença a nós brasileiros. E 2018 é um ano de eleição e a gente precisa entender que tem o poder legislativo, executivo, judiciário, e a gente precisa criar em todos nós, na consciência de todos nós, o poder do povo, o poder do trabalhador, né? Que a nação tem a nossa cara e nós temos que ter uma cara de participantes e de fazer a decisão da nossa nação. Aquilo que nós queremos para o nosso país está nas nossas mãos. É isso aí. Obrigado. Senhor Pedro Afonso Gomes, presidente do Sindicato dos Economistas do Estado de São Paulo. Quero agradecer, em nome dos economistas, a oportunidade de participar desse encontro de hoje e verificar que nós, do ponto de vista profissional, também temos muita coisa a ver com os temas de hoje. Embora os temas soberania, democracia, né? Soberania, democracia e cidadania pareçam conceitos imateriais, eles, na verdade, têm um fundo material importante. Não é possível a cidadania entre pessoas muito desiguais, do ponto de vista material, inclusive. Não é possível também a democracia se o poder não é, ao menos do ponto de vista econômico, político, um pouco partilhado. E também não é possível a soberania onde existam apenas os soberanos, né, e os subordinados, os suzeranos, né? Então, na verdade, quando a gente fala dos conceitos imateriais, a gente tem por trás também a realidade econômica. E a realidade econômica de sustentabilidade é uma realidade econômica de maior igualdade. É impossível a gente tomar algumas estatísticas e descobrir que 80% da população, é quase esse o número, ganha menos que 2 salários mínimos. Sendo que o custo de manutenção de uma pessoa, o custo normal é superior a este.
Então, o que acontece? A pessoa não consegue nem se sustentar, do ponto de vista físico, do ponto de vista alimentar. Vai acontecer aquilo que a Zaida já disse lá, e foi um grande exemplo, uma parte muito importante do discurso dela, de que as pessoas mal alimentadas, as pessoas que não têm condições nem de sobreviver razoavelmente, no mínimo necessário, a tendência é a morte. A morte prematura, a morte num acidente, a morte por falta de opções. Não é? Então, eu gostaria de dizer que os economistas, com certeza, estão nesse mesmo esquema do Brasil 2022. Já estamos participando, os economistas, pelo menos do Sindicato de São Paulo, desde a fundação da CNTU. E desde que ela foi fundada, os economistas dos sindicatos dos economistas estão juntos, de São Paulo estão juntos. Então, queremos continuar. É uma honra para nós e vamos adiante. Muito bem, senhoras e senhores, o ano de 2017 foi de grandes conquistas e realizações para a CNTU. Uma condição necessária, mas não suficiente, o grifo é meu. Esse quarto encontro nacional encerra o ano de atividades e, para o encerramento, anunciamos a palavra de José Carrijo Bron, nesse ato representando a presidente em exercício da CNTU, Gilda Almeida de Souza. Bom, pessoal, hoje eu estou aqui com dupla personalidade, né? Ao mesmo tempo, representando a minha federação com muita honra e também com muita honra representando a nossa presidente, a Gilda. E queria, aqui estou com um recadinho dela aqui. Hoje eu saí correndo rapidamente, fui fazer uma visita. Eu, o Wellington e a Marusa, estivemos com ela agora à tarde, logo após o almoço, e ela está bem, né, tá firme, estava lá ansiosa, como é que está o congresso, o encontro, se está indo bem, e ela mandou saudações aos homenageados, aos palestrantes, aos sindicatos e todos que aqui estiveram, né? Então, ela está bem e está pronta, louca, ávida por sair lá do HCOR, né? Mas eu vou falar rapidamente, quero agradecer agora, falando como presidente da minha federação inicialmente, agradecer a todos os nossos sindicatos que estiveram aqui, todos os dirigentes da federação, dos nossos sindicatos, né, agradecer a todos os sindicatos e federações que aqui estiveram também, porque eu acho que nós conseguimos cumprir o nosso papel aqui hoje, né? Foi um dia muito valoroso, um dia de aprendizado, um dia, como diz aqui o nosso amigo Ronald, um dia de luz, né? Porque parece que quanto mais a gente vive, mais a gente percebe que não sabe nada. Então, a gente aqui está aprendendo. E cada momento desse que a CNTU nos proporciona, são momentos que eu saio daqui realmente recarregado de energia. Às vezes, quem está no movimento sindical, de vez em quando, com tudo isso que está acontecendo, toda essa conjuntura, né, de reformas, nos parece que a gente fica um pouco para baixo, né, um pouco desestimulado com tudo isso, mas a gente que talhado na luta e está à frente de entidade, jamais pode baixar a cabeça e entender que dificuldades sempre existem, mas também existem soluções e depende da nossa vontade, da nossa luta, da nossa resistência, da nossa coragem, da nossa capacidade e da nossa inteligência, que aqui se encontra no tema, né, do Brasil Inteligente. Então, cumprimentar o Allen, que sabiamente, né, fez uma grade com palestras fantásticas, né, eu acho que as mesas foram todas elucidativas, né, com pensamentos, com reflexões que nos fazem crescer no dia a dia. Então, são com essas palavras que eu quero estar encerrando, enquanto aqui presidente da federação, desejar a cada sindicato, a cada pessoa, a cada federação, a cada homenageado um bom final de ano, né, com muita saúde, que possamos ter um 2018, né, com muito diferente, que a gente possa encontrar uma saída para esse nosso país e para a classe trabalhadora que tem sido tão vilipendiada, massacrada nesses últimos dias. E agora, como representante da nossa CNTU, né, quero agradecer e dizer mais uma vez que cumprimos o nosso desiderato aqui hoje, não é, Allen? Eu acho que foi fantástico tudo isso, as pessoas hoje conseguiram ficar, muitas vezes a gente não tem um plenário tão cheio, desde o início até agora, as pessoas se interessaram por tudo que aconteceu aqui hoje, porque isso engrandece, né, engrandece a nossa CNTU, que tem
promovido e proporcionado a todas as federações e sindicatos excelentes debates, excelentes conteúdos, que faz com que a gente acredite que é possível ter um Brasil diferente, um Brasil melhor, um Brasil para todos e todas, um Brasil que tenha justiça social, né, que tenha a condição de continuar galgando na sua trajetória aí para os próximos anos, que a gente possa, além, quem sabe, em 2022, passando por 2018, a gente concretizar aquilo que a gente sonha aqui na CNTU. Então, quero agradecer em nome da CNTU e parabenizar mais uma vez todos os homenageados, agradecer todas as federações, todos os sindicatos, todas as senhoras e os senhores que estiveram aqui hoje, né, nos engrandecendo com esse nosso dia, e o dia foi muito proveitoso. Um grande abraço a todos e a todas, e que tenhamos um bom final de ano e um 2018 melhor ainda. Um grande abraço.